Boa noite a todos. Eu vou dar uma dica super valiosa aqui antes de começar o podcast. Se você resolve os problemas de perda dentária ainda com uma simples extração, ou manda para um amigo para resolver, porque sente dificuldade em resolver, acesse meu site www.sandrafabiano.com.br e baixe o guia completo do 6 em 1 da odontologia. Lá você vai encontrar tudo o que você precisa saber sobre o 6 em 1 da odontologia. Meu nome é Sandra Fabiano, e esse é o podcast 6 em 1 da odontologia. Nele eu entrevisto dentistas que fizeram o 6 em 1 da odontologia. Mas o que é o 6 em 1 da odontologia? São 6 benefícios que você alcança com um único protocolo. Os 6 benefícios são promoção de saúde, facilidade, segurança e previsibilidade na sua clínica diária, confiança para fechar seus orçamentos e lucratividade. E o protocolo é preservação, o único protocolo, com o único protocolo é preservação do rebordo alveolar pós-extrações. Hoje eu estou aqui com a doutora Emildre Barroso. Seja muito bem-vinda, doutora Emildre. Obrigada, boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde, horário que vai estar vendo, né? Estamos aqui para bater um papo a respeito desse protocolo 6 em 1, né, da odontologia. Isso. Eu gostaria de começar te perguntando, você se lembra quando você começou a usar o protocolo de preservação do rebordo alveolar? Há muitos anos, né? Acho que foi início dos anos 2000, quando Scler, né, Anthony Scler, publicou um trabalho científico mostrando a importância de se fazer a preservação do alvéolo, o benefício que isso traz para o paciente ao longo dos anos, né? Então, isso já tem muito tempo. Isso muito foi tempo. Assim, um divisor de águas, né? Isso, pão de visor, porque a verdade é que ele chamava esse protocolo de Biocall Technique. Hoje já se convencionou na literatura de gente se chamar de preservação do rebordo alveolar. Mas por muito tempo até a gente, na faculdade, chamava de Biocall, fazer um Biocall Technique. Né? E depois. Isso. Mas ele quando ele escreveu o artigo, ele escreve, para preservar o rebordo alveolar pós-extrações, tanto para você fazer uma reabilitação com a ponte fixa, quanto para implantes, porque ele é implantodontista, né? E é um protocolo que a gente viu lá, acho que foi 2003, ele falando, ele publicou artigo, lançou um livro, comprei o livro, e hoje a gente está aqui falando porque qualquer dentista pode fazer. Emildre, em quanto tempo após você ver o protocolo, a gente se encantou, né? Fiquei maravilhada com o protocolo. Você começou a utilizá-lo? Quanto tempo? Foi imediato, assim que a gente viu que era uma coisa factível, né? E isso. Realizável, fácil. Assim, não é fácil, ele é de fácil execução. Posso dizer ele que é fácil. Não é simples, eu falo, é fácil de aprender. Exatamente. Então, foi sendo incorporado imediatamente, à medida que os casos iam aparecendo, né? E, na época, nem todos os pacientes estavam assim dispostos a fazer implante. O implante ainda não era uma coisa muito corriqueira, mas se fazia isso para fazer até ponte fixa, como você falou, para preservar o alvéolo e não causar aqueles defeitos grandes, principalmente na área inferior da mandíbula, que fica aquele vale, ou na região anterior, que causa um grande problema estético, e aí tem que substituir. Na pré-maxila, né? Isso, que tem que acabar fazendo uma compensação com a prótese gengival, né? Então, isso é uma coisa maravilhosa. Então, a incorporação foi imediata. À medida que os casos iam aparecendo, a gente já estava adotando esse protocolo. E naquela época, ele já mostrava esse protocolo com a técnica flapless. Isso que eu acho importante enfatizar, sem retalho.
Mostrava preservando os tipos de alvéolo, tipo 1, tipo 2, sem utilizando, talvez, eu não me lembro mais se já tinha periótomo naquela época, mas tinha alguma coisa parecida, né? Para fazer a síntese do Não não tinha. sei. Mas, assim, ele já não tinha. preservava, ele já fazia uma técnica traumática flapless. Eu acho lindo. A gente gostou muito, assim, foi uma coisa impactante. O livro dele é uma coisa impactante. Eu até uso as fotos do livro dele para poder dar aula até hoje. Um livro super bem feito. O Antônio Scler, gente, para quem não conhece, é um dentista de Miami, é um implantodontista que tem um grande centro de estudo lá, que as pessoas que vão gostam muito dos cursos que ele dá diversos cursos, cirurgia avançada, etc. E qual os benefícios que você percebe ao utilizar o protocolo, tanto para você quanto para seu paciente? Os benefícios são muitos. Por exemplo, ele é menos custoso no ato cirúrgico e a posteriori para o paciente, porque evita que o paciente faça procedimentos regenerativos maiores depois, porque se não preservar o alvéolo, vai perder osso, vai causar defeito estético, vai causar dificuldades ou impossibilidades futuras de fazer implante, né? Então, menos demanda, menos tratamento, menos custo para o paciente. Então, isso viabiliza o paciente fazer tratamentos restauradores, porque ele não vai estar gastando uma reconstrução. Né? Para a gente, um tratamento rápido, né, para ser executado, e isso acaba também impactando na lucratividade do consultório, né? Porque com essa pandemia que a gente começou a pensar muito em tudo que acontece no consultório, a questão de administração, como gerar lucro, isso começaram a surgir esses questionamentos gerais, e uma das coisas que a gente tem que ver é que a gente tem um preço de hora clínica, né? E a nossa hora clínica tem um custo. Então, quando você consegue produzir mais dentro de uma hora clínica que você tenha, mais procedimentos em menos tempo, isso impacta também no seu custo. Isso, né? isso. E você vê o protocolo de preservação do rebordo alveolar após extração como uma técnica, você já falou alguma coisa, mas difícil de aprender? Não. Tanto é que a gente fala isso muito voltado para o clínico, para que ele não tenha que solicitar a participação de um especialista em cirurgia bucomaxilo, ou de um periodontista, ou de um implantodontista. Isso um clínico pode fazer. O paciente chegou no seu consultório com dente falho, por seja questões endodônticas, seja por fratura ou doença periodontal, ele já pode resolver ali naquele momento, uma vez que ele já conhece a técnica, tem os recursos de materiais disponíveis, né? Ele pode. Então, não é difícil. Isso um clínico também pode. Não acho. Eu sempre falo, na minha opinião, é um protocolo fácil, ele não é simples. Ele requer um planejamento, ele requer estudo, ele requer o conhecimento dos biomateriais, o biomaterial adequado, o conhecimento, o planejamento, um planejamento bem feitinho, porém o protocolo em si, o passo a passo, ele é objetivo. Ele realmente Exatamente. é um protocolo fácil de ser seguido por qualquer clínico. Ele pode e deve ser seguido por qualquer clínico, né? Isso. Desde que conheça, você está falando o protocolo, Exatamente. passo a passo. Passo a Como passo. tudo na odontologia, né? Você não pode pular fase, senão mais à frente você vai ter que corrigir o erro, né? Exatamente. Do passado. É o protocolo. Ele sendo assim, ele se torna fácil, o dentista tem facilidade de aplicá-lo, mas ele não é simples, ele exige todo um planejamento, né? Quando você
classificaria numa escala de 1 a 5, como pouco previsível e 5 muito previsível. Torna a repetir o dentista. Você já falou sobre dentista seguir os protocolos, até talvez você fale a mesma coisa de novo aí, mas eu queria que você falasse um pouquinho na previsibilidade disso. Previsibilidade da Do preservação do protocolo. alvéolo? Você dá uma nota de 1 a 5, 1 pouco previsível e 5 bem previsível. 5. É bem previsível. Exatamente isso que você falou. Se fizer a técnica correta, passo a passo, dentro do planejamento, do protocolo, não tem erro. Né? Não tem. É muito previsível. É muito previsível. É muito melhor do que você deixar cicatrizar a seu bel prazer o osso e mais à frente aí você não sabe, porque a gente sabe que esse osso começa a reabsorver já no primeiro mês, né? Primeiro mês de cicatrização, esse osso já reabsorve, porque o osso alveolar ele é dente dependente, não tem mais dente, o osso reabsorve. E se for paredes ósseas muito finas, como as vestibulares dos dentes superiores, isso desaba, né? Acaba. Então, assim, em 6 meses, 50% do osso já foi embora. Então, tendo um procedimento previsível, execuível, por que não fazer, né? Exatamente. Então, eu falo sempre assim que o protocolo é muito interessante, você seguir o protocolo, ele se torna previsível. E você tendo um protocolo, você fazendo seu checklist de material, isso é importante também. Todo aquele planejamento que veio lá de trás, o que vai ser feito hoje, já conversar com a sua atendente, você poupa também horas de cadeira. Então, se você fizer o passo a passo bem feito, você também poupa a hora de cadeira e ele se torna previsível exatamente... Bom, a literatura está aí para mostrar também que é um protocolo previsível, né? Desde que você cumpra o passo a passo, aprenda o passo a passo. Nós trabalhamos juntas, nós trabalhamos juntos no nosso curso de especialização em implantodontia, né? Nossos alunos fazem esse protocolo, mas estudam toda a dinâmica de cicatrização de um alvéolo pós-extração, para entender como que ele vai proceder. E você acha também que um clínico geral ou qualquer dentista deva entender essa dinâmica dessa remodelação, dessa reabsorção, desse rebordo alveolar pós-extração, que, como você bem disse, é muito rápida. Você perde 2/3 em 3 meses, você já perdeu 33%, 2/3. E você perde em 1 ano 50%. Você acha importante que a conscientização, até do clínico geral, no entendimento dessa dinâmica, eu acho importante. O que você acha? Importantíssimo. A gente tem que entender por que fazer as coisas e não ser apenas um mero repetidor de técnicas, né? Exatamente. Até porque existem técnicas diferentes, biomateriais diferentes, entender por que usar um e não o outro, né? Por que usar um tipo de osso e não o outro, um tipo de membrana e não a outra. Então, você tem que ter conhecimento de biologia, de fisiologia básica, né? Não avançada, para o caso dos clínicos gerais, não estão fazendo um curso de especialização, mestrado, seja o que for, whatever. Então, ele tem que ter esse conhecimento, é fundamental. Senão vai ser um mero repetidor de técnica e não sabe o que está fazendo. Ele entendendo, acho que ele vai ter assim, até confiança para conversar com o paciente. Né? O paciente pode, muitas vezes, achar, meu Deus, eu sempre fiz só extração simples, por que agora eu vou fazer preservação? É um plus, é um a mais que você vai dar para o paciente, ele vai dar valor para isso. Ele vai dar valor que ele vai sentir que você está valorizando a saúde dele. O que você falou? Então, isso aconteceu comigo essa semana. Eu estava numa cirurgia de uma paciente que tinha uma ponte fixa, antiga, deu cárie no pilar, no 37, e a dentista dela cortou
cortou a ponte e ela foi extrair o 37. Então, eu falei com ela, vai ter que fazer um enxerto aí. Não, mas não era só extrair, meus outros dentes que eu tirei aqui foi só extrair. Aí eu expliquei para ela, olha na radiografia, que tem um vale aqui, assim, ó. E aí vem o pilar, né? O pilar de um lado, o pilar do outro. Isso aqui é uma perda óssea porque você não fez nada. Se não fizer um enxerto nesse lugar do pilar, vai continuar assim. Isso vai inviabilizar você depois de fazer um implante simples. Vai ter que regenerar. Aí ela, entendi, faz todo sentido. Entendeu? Então, você começa a explicar para o paciente, ele entende, né? Exatamente o que ela perguntou. Os outros eu não fiz. Eu falei, olha a diferença que está, né? Da onde extraiu muitos anos atrás e não dá quase para fazer implante. Ela Eu acho que perdeu. deve mostrar mesmo. Eu falo sempre, a gente já teve uma live aqui falando sobre a anamnese, a conversa, o pedido de... Porque é uma filosofia de trabalho que a gente segue quando a gente fala do planejamento. É uma filosofia de trabalho. Não é simplesmente você chegar e extrair o dente, traumaticamente vou extrair o dente e vou regenerar. Não. É uma filosofia de trabalho, é todo um planejamento com a sua tomografia e vem lá de trás, vem desde a anamnese, que você já vai conversar com o seu paciente, ver a queixa principal dele e explicar para ele, inclusive, se possível, mostrando alguma coisa bem lúdica, alguma coisa, foto. Hoje você acha, se você ainda não fez nenhum caso, você vai achar na internet o que é um dente regenerado, o que é um dente com rebordo atrofiado, essa perda dimensional que ocorre pós-extração, ela é drástica. Ela é Uma drástica. coisa que eu estou pensando agora aqui também, da importância de conversar com o paciente anamnese. Agora está surgindo um monte de gente vegana, né? Aí você vai colocar um osso derivado de boi num vegano. Se ele sabe que você colocou um substituto ósseo derivado de boi, vai ter um troço. Então, você tem até que saber o que é sintético, o que não é, o que é derivado de boi, derivado de humano. Falado, tudo escrito e tudo concordado, né? Eu acho que a gente, nesse ponto que a gente está falando da conversa com o paciente, o paciente, porque eu fico pensando assim, você lá atrás perdeu o dente porque não teve uma prevenção primária, ou por cárie, ou por doença periodontal, ou até mesmo um dente fraturado. Muitas vezes a coroa está fraturada. Quantos fazem canal e não vão fazer restauração e o dente fratura? Né? Muito comum. Então, essa seria a prevenção secundária de você resolver o problema. Você explicar para o paciente que o que eu estou fazendo é promovendo a saúde dela. Aí entra a promoção da saúde. Porque a promoção da saúde entra quando a prevenção primária e a secundária falharam. Se você mostrar para ele que você está cuidando, que você está promovendo a saúde dele, ele fica seguro, ele sente confiança em você agora. Quem tem que estar seguro e confiante para conversar é o dentista. Ele tem que entender, como você falou, ele tem que entender. Eu não vou convencer ninguém se eu não explicar. Você mostrou uma coisa muito importante, coisas passadas que ela tinha na boca, que onde não foi feita nenhuma preservação, e o que você propôs na hora foi a preservação. É isso. É isso. E outra coisa muito interessante, você percebe uma lucratividade maior no uso do protocolo desse protocolo em relação a uma extração sem regenerar? Uma lucratividade? Sim, porque isso vai viabilizar o paciente depois fazer até outros procedimentos mais simples. Vamos supor, você extrai o dente, não faz nada. Você, teoricamente, vai ganhar menos porque você fez um procedimento menor. Mas depois, o custo que você vai ter de ter que regenerar, reabilitar o paciente, às vezes é tão maior que inviabiliza para o paciente fazer esse novo tratamento. Então, ou seja, como essa técnica ela é previsível, é uma técnica relativamente rápida, E fácil? o custo-benefício é muito grande.
Então, o paciente vai gastar um pouquinho a mais só agora e vai ter condições de fazer uma reabilitação maior depois, sem ter um custo muito maior de uma regeneração. Entendeu? Então, Sim. como ela é rápida e de fácil execução, pouco tempo de cadeira do paciente no consultório, o custo para você, o lucro é muito maior. O custo do Eu acho dentista. muito... A gente fez uma análise desse protocolo. O dentista ele pode ganhar em horas de cadeira o dobro do valor que ele ganharia se fizesse só uma extração. É mais dobro? rápido. Ele vai ter um benefício novo no consultório dele que ele vai oferecer. Ele vai explicar ao paciente fazer e ele vai ter o dobro de lucro. E o paciente vai ter toda a vantagem do mundo, porque o paciente, em relação ao futuro dele, né? Se ele fizer uma preservação, ele vai ter o seu tratamento resolvido, a sua reabilitação ou o seu implante resolvido em muito menos tempo. Isso é importante também. Isso é importante também para o dentista, explicar isso para ele. E ele vai gastar muito menos se ele for fazer no futuro uma cirurgia mais complexa, que ele vai gastar mais insumos. A cirurgia é muito mais cara, é muito mais mórbida, vai tomar muito mais tempo dele para ele ter função estética. Então, tem todas as vantagens do mundo, tanto para o dentista quanto para o paciente, na minha opinião. Eu acho que isso é uma questão de conversa, de conversar. E eu acho também outra coisa também que a gente precisa falar. Existe uma... A minha luz, a vida como ela é, né? A luz apagou. Você tem que dar hoje, inclusive até por ética, até pelo Conselho Federal de Odontologia, opções de tratamento para o seu paciente. Você tem que dar e tem que explicar para ele as vantagens e as desvantagens, né? Para que lá na frente ele não venha cobrar de você por que você não fez uma preservação em mim e agora eu vou ter que fazer uma cirurgia desse tamanho que o especialista me propôs ou o próprio dentista propôs depois. Às vezes ele, depois de um tempo, já faz uma especialidade, depois de anos. Então, você tem que mostrar para ele as vantagens que nós acabamos de falar, que são inúmeras, né? Benefícios, lucratividade para o dentista, para ele também, para ele depois não passar por cirurgias mais complexas, mais custosas, e também as desvantagens totais, as desvantagens para a saúde dele, para o tempo que ele vai levar. É importante que você fale isso, se possível, escreva. Olha, eu estou te fazendo uma proposta de tratamento que é vantajosa para você, é boa para você, por isso, que nós já acabamos de falar aqui, nós já acabamos de falar várias coisas. A desvantagem vai ser você, lá na frente, se você quiser reabilitar com implantes, ou mesmo se você sentir que a sua reabilitação com prótese não ficou estética, você que não quis fazer. Você que não quis fazer. Então, isso tem que ser escrito, não é mesmo? Não deixar dúvidas. Não deixar nada escapar, para você não ter dor de cabeça lá no futuro. Isso tem que ser conversado e muito bem explicado, né? Uma pergunta interessante para você. Olha, quando você recebe um paciente no seu consultório com pouco osso, com pouca estrutura óssea, para fazer o seu tratamento que você vai propor, você é um implantodontista, provavelmente implante, o que passa na sua cabeça? Você fica, poxa vida, o que passa na sua cabeça na conversa, de você pensar lá atrás? Que foi assim, foi falha, né? A prevenção, isso você falou, a prevenção primária já foi falha porque já perdeu o dente. E houve uma falha. Será que eu posso dizer negligência? Talvez falta de conhecimento. Eu acho que é falta de conhecimento, exatamente. Negligência já seria outra coisa. Da pessoa, e principalmente se for coisa antiga, né? Porque antigamente não se pensava sobre isso, não se falava sobre isso, não se conhecia isso. Então, mas veja bem, um equívoco é uma técnica que está aí já há um tempo.
né? E a gente agora está coisa convidando mais antiga. o clínico a seguir com a gente aqui, a entrar para o nosso time e fazer esse protocolo que é o melhor para o paciente e para ele. Né? Então, assim, o que passa na minha cabeça é pensar que um dia ele realmente teve uma pessoa, um dentista, como eu sou dentista, que removeu esse dente e não pensou nas consequências. O paciente pode voltar e cobrar isso do dentista. Né? A gente deu até exemplo conversando, hoje a gente conversou isso sobre o dentista falar para o paciente que a prótese é provisória. Essa prótese é provisória, o nome já diz. Não adianta só falar, não, gente. Tem que escrever. Essa prótese é provisória, está passível de quebrar a qualquer momento. O paciente não chegar depois de um ano com a prótese, toda hora vem no seu consultório, pede para você dar uma olhadinha, né? E depois vai te cobrar. É a mesma coisa aqui. É um protocolo que vai permitir que, se você não pode fazer seu implante agora, por motivos vários, você teve na pandemia pessoas que quiseram fazer só, você já relatou numa outra live aqui, que quiseram fazer só a preservação, porque eu não queria pensar em implante agora, imediato, porque o implante imediato também é uma forma de você preservar o alvéolo. Preservar o alvéolo. Né? Mas aqui nós estamos falando com o clínico geral, o que ele pode fazer para ajudar o paciente dele. Ele não pode... se falhou a prevenção primária, se falhou a secundária, eu, como dentista, eu tenho uma escolha. E eu tenho que dar uma escolha para o meu paciente. E tem que ser falado. Isso tem que ser falado. Né? Mildred, a gente já está finalizando aqui. O que você diria para um cirurgião dentista que não faz o protocolo? Seu recado. Procure se informar, procure conhecer, aprenda sobre essa técnica, né, que a gente chama de 6 em 1. São 6 benefícios que você terá, o paciente terá, com um procedimento, né, 6 em 1, protocolo, que você só tem a ganhar. É fácil, é plausível de ser executado e terá muito sucesso e êxito, tanto para você quanto para o paciente. Então, procure se informar e venha conosco para esse time, que você terá muito a se beneficiar. E beneficiar o paciente também. Sim, beneficiar o paciente também. Quando a gente se propôs a fazer alguma coisa para ajudar dentistas, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu conversei muito com você é minha parceira, eu pensei logo nesse protocolo. Logo nesse protocolo. A gente faz muito. Você voltou para o seu consultório por fratura. Eu voltei para o meu consultório por fratura. Eu pego fratura, eu diria para você que toda semana, amiga. Toda semana. Fratura, a perda dentária por prevenção primária, eu não pego, eu sou periodontista. Eu não me formei para extrair dente. Eu me formei para salvar dentes. Você e eu. A gente se formou, nós dentistas, não só nós que somos periodontistas, nós não nos formamos para extrair dente. A gente se formou, se o dente não foi prevenido primariamente e que chegou à nossa mão com a prevenção secundária para fazer um tratamento periodontal, ou o dentista clínico fazer restauração, uma cárie, ou o endodontista fazer um canal. Mas o que acontece que há uma falha aí, há um gap nisso aí, porque muitas vezes o dente está fraturado, está com fístula, e o dentista demora muito a tomar providência. Muito. Né? Porque a fístula pode ser de diversos motivos. Pode ser endodôntico. Uma tomografia vai poder separar. Ou pode ser uma fratura que, se você demorar, aí ele vai perder o osso de vez. Aí já
praticamente não é uma preservação, é uma regeneração. Você vai ter que abrir regeneração, já é uma coisa mais complexa, né? Já é uma coisa mais complexa, né? Então, eu diria isso, né? E eu quero deixar um recado aqui para vocês, gente. Entre no site www.sandrafabiano.com.br, acesse tudo o que você precisa saber sobre o 6 em 1 da odontologia, preservação do rebordo alveolar pós-extração. Acesse o e-book e venha conosco. E outra coisa que eu peço aqui, vocês mandem mensagens direct ou para mim, ou para a professora Emilda, a doutora Emilda, que é minha parceira. Mandem. Estão vendo essa live? Tem alguma dúvida? Eu quero saber mais? Nos ocupem. A gente vai ter um imenso prazer em resolver e em responder para vocês. A gente está por aqui, né? Em todas as mídias, Facebook, Instagram, Site. Meu Deus, o YouTube. Podcast. YouTube, Instagram, Facebook, todas as mídias. Já fizemos lives com muitas pessoas interessantíssimas. Está tudo por aqui. Dá uma acessada no site para você entender os benefícios que você consegue com essa técnica. O nosso curso que a gente vai lançar, a gente já está estruturado para lançar, vai ajudar muito vocês. Espero vocês, então, numa próxima conversa e mandem direct ou mensagem para nós. Um beijo para vocês. Emildre, super obrigada. Beijo. Super obrigada por você estar aqui. Eu sei que você é complicadíssimo para você e você, sabe, falou, não, eu vou, nós vamos conversar, a gente está aqui para isso, por vocês que estão aqui nos ouvindo. Ajudar as pessoas, muito obrigada. Muito obrigada a quem está vendo a gente aqui agora, né? Agradeço. Você quer dizer mais alguma coisa? Não, é só reforçar o site www.sandrafabiano.com.br. Acesse lá que tem um e-book para um primeiro conhecimento para poder se inteirar do assunto. Tá Exatamente. Bom? Um beijo a todos. Um beijo a todos. Nós voltaremos muito breve aqui para uma outra conversa. Bye. Tchau.